irmãos na paz do Senhor. Fico muito honrado de poder estar mais uma vez nessa igreja, a qual está, nesse momento, está cuidado do irmão. Mas o pastor Rubens, um homem que eu admiro muito, um homem que eu amo muito, um homem que eu aprendi a respeitar, a conhecer, e ele pediu, me convidou para que eu pudesse estar aqui nesse dia. Eu fiquei feliz por isso, de poder estar junto dos irmãos, adorando e exaltando o santo nome de Jesus Cristo. Eu tenho um respeito grande por esse lugar, até porque foi aqui que eu aceitei Jesus, em novembro, agora vai fazer 7 anos, que eu vim até esse lugar, me ajoelhei e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador da minha alma. Vai fazer 7 anos para a honra e para a glória de Jesus, e foi nesse ministério Batista Renovado que eu tive a primeira oportunidade de pregar a palavra de Deus, para a honra e para a glória de Jesus. Que estava aqui era o pastor João Carlos, que se encontra em Maringá, em Sarandi, agora um homem que me deu uma oportunidade que eu creio que eu nunca esquecerei, porque depois disso muitas vezes eu preguei, mas foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, e eu sou grato a ele, grato a Deus por isso. Amém, irmãos? Eu estava observando que nos dias de chuva é pouco crente que vem na igreja. Eu não sei porquê, irmãos, realmente eu fico tentando imaginar porquê. Porque quando a pessoa está no mundo, pode chover que a pessoa vai para o rodeio, pode chover que a pessoa vai para o carnaval, pode chover que a pessoa vai para as festas juninas, vai para isso, vai para aquilo. Raramente uma pessoa deixava de ir a uma festa por motivo de chuva. Raramente. Eu posso falar por mim mesmo, eu acho que eu nunca tinha perdido uma festa por causa de chuva. E aí depois as pessoas às vezes falam que teve um encontro com Deus, aceitou Jesus, e Jesus é bom, é maravilhoso e pode fazer algo grande nas nossas vidas. Qualquer motivo é motivo para a pessoa falar: eu não vou na igreja hoje. É ignorância, irmãos. Ignorância é a falta do conhecimento. Se nós conhecermos mais a Deus, nós vamos começar a valorizar mais o momento de estar na igreja, aprendendo mais, para que possamos nos fortalecer. Eu achei algo interessante aqui, a filha do irmão estava vindo correndo aqui para frente, e a mãe só observando. A minha vez com os olhos regalados, irmão, para pegar não sei o que aqui na frente. E a irmã veio bem devagarzinho, pegou no braço dela, irmão, a fisionomia da menina mudou, deu aquele ar de não consegui pegar o que eu queria, e levou para lá. Vou falar algo, irmãos. O nosso Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes nós estamos acabando para pegar em alguma coisa assim, Deus vai e puxa. Fala: você não está preparado ainda, você não tem juízo ainda. Aí pode ser perigoso para você. O Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar para poder nos abençoar. Jesus, Ele quer nos capacitar para poder nos dar, irmãos. Jesus fará algo grande, irmãos, mas somente na vida daqueles que creem, daqueles que se dispõem, daqueles que se esforçam para aprender e obedecer aquilo que aprendem. Amém? Aprender e não obedecer, irmãos, não vale nada. Amém? Nós vamos estar fazendo uma leitura da palavra do Senhor, a qual eu creio Deus tocou muito forte no meu coração quando eu vi esses trechos da Bíblia, e eu creio que vai ser diferente na tua vida. Nós vamos estar lendo em Levítico, capítulo 16, versículo 14. Aleluia, Deus. Levítico 16, capítulo 16, versículo 14. Aleluia. A Bíblia fala que as coisas do passado, as coisas que estão escritas no Velho Testamento, seriam sombra de coisas do futuro, coisas que escreveram lá atrás, irmãos, que o Espírito Santo usou homens para escrever há 2000, há 1700, há 1500 anos atrás. Eram coisas que iriam refletir nos dias de hoje. Amém? Levítico 16, 14, a palavra de Deus nos diz assim: e tomará do sangue do novilho, e com seu dedo aspargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Hoje o Senhor quase não me dá tipo de mensagem, mas nesse dia Deus no controle, não só nos dias bons. Amém?
Guarda isso no teu coração, irmãos. Deus no controle, não só nos dias bons. Nós entendemos, irmãos, pode se sentar no nome de Jesus. Eu peço a direção do Espírito Santo, para que possa falar somente aquilo que é interessante e aquilo que seja para a edificação das nossas almas, do nosso espírito, para que possamos cada vez mais entender os mistérios da palavra de Deus. Amém? Alguns anos atrás, eu assisti aquele filme, Paixão de Cristo. Quem já assistiu aquele filme, Paixão de Cristo? Levante a mão. E eu achei interessante ele, e eu me abalei muito assistindo aquilo, pelo sofrimento, né, que é mostrado na vida daquele ator, o tanto que Jesus sofreu na cruz do Calvário, o tanto que Jesus apanhou, foi esmurrado, o tanto que Jesus foi açoitado. E a gente às vezes falava: ah, coitadinho de Jesus, ah, coitadinho de Jesus, ele não fez nada, ah, coitadinho de Jesus, ah, aqueles homens eram maus, os romanos foram maus, os judeus foram maus, os escribas, os fariseus foram pessoas más, as pessoas que judiaram dele, não deram a condição dele se defender, pegaram, arrastaram, amarraram, bateram. E a gente vê às vezes pessoas assistindo aquele filme, não sei se foi o teu caso, mas já vi algumas pessoas chorarem, muitas pessoas lastimarem por Jesus, irmãos. Aleluia. Mas não é isso que Jesus quer, irmãos. Não é isso que Deus quer. Porque se Jesus passou por aquilo, se Jesus se sujeitou a tudo aquilo, foi porque Ele te ama. Foi porque Ele, através daquele sacrifício, Ele pudesse receber o poder e a autoridade para te curar, para te libertar, para restaurar a tua vida. Igual a irmã está dizendo aqui, que foi retirada de um lar de pior, um lar de aleluia, um charco de lodo, aleluia, Deus, foi tirado de lá, e nós todos fomos tirados, e nós temos a oportunidade de não sermos jogados no lago de fogo e de enxofre. Nós temos a oportunidade, se nós aprendermos a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus. Todos nós que estamos aqui fomos agraciados de uma forma tal, irmãos, de uma forma poderosa, de uma forma que Jesus se dispôs da glória dele, do poder dele, para que ele pudesse se sujeitar, a apanhar, a sofrer, para que você pudesse ter a oportunidade de ser livre, livre para adorar a Deus, livre para escolher o que você quer para a tua vida. Você quer morar no céu? Se você quer morar no céu, não tem homem, não tem mulher, não tem Satanás nessa terra que vai poder impedir isso, porque Jesus Cristo de Nazaré pelejará por você, operando Deus, irmãos. Quem vai impedir? Aleluia. Às vezes os seus sonhos parecem impossível, às vezes aquilo a qual você almeja parece que está muito distante, mas é porque você não está preparado para receber. É porque Deus tem algo a ser feito na tua vida, e somente depois que você entender isso, aleluia, Jesus Cristo, você vai começar a usufruir de todas as promessas do Senhor. Vejo muitas pessoas nesses dias se lastimar, reclamar, muitas pessoas querendo até culpar, aleluia, Deus pelos fracassos próprios. É uma ignorância isso, irmãos. Isso é ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. O conhecimento, aleluia, que a palavra de Deus nos ensina: buscai primeiramente o reino de Deus, aleluia, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Nós estamos sendo justos? Nós estamos sendo justos, irmão? Aleluia, aleluia. Se o irmão devolver um troco a mais para mim, e eu devolver, não, irmão, você deu a mais, vou dar para você. Eu estou sendo justo com ele, não estou querendo prejudicar ele. Se uma coisa custa 10 reais e eu vou vender para ele por 50 reais, não, eu não estou sendo justo. Mas se eu vender por 10 reais, eu estou sendo justo com ele. Não é assim, irmãos? Aleluia. Será que nós temos sido justos com Jesus Cristo de Nazaré? Será que nós temos realmente, aleluia, sendo grato? Será que nós temos realmente sentido gratidão pelo que Ele tem feito nas nossas vidas? Aleluia. Será, irmãos? Será que o lugar que nós vivíamos antes de aceitar Jesus, será que era tão ruim mesmo? Será que era tão terrível mesmo? Que às vezes dá vontade de voltar? Será que nós estamos sendo justos com Jesus? Aleluia. Nós temos que entender, irmãos,
Jesus Cristo se sacrificou para que pudéssemos oferecer algo que nem os olhos viram. Ninguém pôde perceber, ninguém às vezes ainda pode entender, quando nos julgam e nos apontam, por estar servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Mas aqueles que realmente creem, dentro da alma, dentro do coração, sente a convicção e a certeza, por mais situações que passar por essa terra, existe um lugar que as ruas são como de ouro. Lá não vai haver dor, lá não vai haver choro, lá não vai haver angústia, lá não vai haver deformidades físicas, lá não, irmãos. Lá vai ser só glória, para a honra e para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos entrar um pouco na palavra, irmãos, porque a Bíblia nos ensina que as coisas do passado eram a alegoria das coisas que viriam. E quando aqui em Levítico está escrito, esse trecho qual nós lemos, que o sacerdote, ele aspergeria o sangue do novilho por 7 vezes, ele estaria mostrando algo que iria acontecer bem mais além, bem mais distante daquele momento. Aleluia. Ele estaria mostrando o que Jesus faria por nós. Porque nós entendemos que na época do Velho Testamento era oferecido o holocausto. Por exemplo, eu roubava, eu mentia ou enganava, eu tinha que pagar. Aleluia. Eu pegava um novilho, sem defeito, sem mancha, um novilho sadio, bom, um dos melhores que eu tinha, e era oferecido como holocausto. E lá, levava até o sacerdote. Eu, no caso, colocaria minha mão sobre a cabeça do novilho, simbolicamente representando que eu estou passando o meu pecado para aquele animal, para aquele novilho, para aquele boi. Aleluia, Deus. E logo após ele seria sacrificado, ele seria morto, e algumas vezes queimado, não é assim? Aleluia. O que simboliza isso, irmãos? Eu fiz algo de errado, eu tenho que me dispor algo de valor por isso, eu tenho que pagar um preço por isso. Eu fiz algo de errado, eu menti, eu adulterei, eu enganei, eu roubei, eu fiz isso ou aquilo, eu fui contrário à palavra, à lei do Senhor, então eu tenho que perder. Não, esse boi aqui era de estimação, eu gostava muito dele, é um boi caro, custaria 2, 3 mil reais, 5 mil reais, mas eu pequei, e Deus, para pagar a minha iniquidade, tem que ser algo de valor, aleluia. Agora aprenda isso, irmãos. Por mais que você seja perfeito, você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, aleluia. Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito, para que pudesse apagar, irmão, todo pecado a qual você se arrepende. Somente os que você se arrepende, somente os que eu me arrependo. Enquanto eu achar que eu sou bom, não, é uma dica disso, não, não quero nem saber dele, não, Edinho, não, ele me humilhou, ele não quero saber dele, não. Aleluia. Jesus não vai me perdoar, irmãos. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que amar, isso é uma obrigação. Não é falar, não, eu sou assim, não. Aleluia, não é assim. Se eu estou tendo dificuldade de perdoar o irmão, eu tenho que santificar a minha vida, porque se o Espírito de Deus estiver na minha vida, eu vou conseguir perdoar. Aleluia. Se Deus estiver na minha vida, eu vou me calar quando me apontarem. Se Deus estiver na minha vida, eu vou conseguir perdoar. Ontem nós participamos de uma vigília, algumas pessoas aqui participaram, foi uma bênção de Deus, uma glória de Deus. Então o pastor me teve uma oportunidade e falou algo que eu achei muito interessante, vou falar aqui também, para a honra e para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Ele falou assim que ele podia observar, quando deu meia-noite mais ou menos, tinha pessoas dormindo, tinha pessoas cochilando, aleluia. E ele estava observando e falou, sabe o que é isso, irmão? Não é cansaço de trabalhar, não. Isso aí é falta de vida com Deus. É falta da pessoa ter prazer nas coisas de Deus, irmãos. Aleluia. Simplesmente isso. Quantas noites nós conhecemos pulando e dançando? Aleluia. Já é 6 horas da manhã. Já é 6 horas. Parece que começou agora. Não é verdade, irmão? Aleluia. Aleluia. Quantas vezes? Mas porque fazia o que eu gostava. Eu tinha prazer, a hora passava que eu nem via. Aleluia. Muita gente não tem prazer nas coisas de Deus, irmãos.
porque já não tem a presença de Deus na vida. Essa é a grande realidade, irmãos. Essa é a grande realidade. As pessoas não querem mais vida de oração, as pessoas não querem mais se privar da comida, as pessoas não querem mais fazer jejum, as pessoas não querem perdoar, as pessoas não querem se consagrar, as pessoas não querem crescer espiritualmente. Aleluia. E aí não encontra prazer nas coisas de Deus, porque Deus é isso, irmãos. Aleluia. Deus é isso. Só que às vezes, por falta de Deus na vida de muitos, poucas coisas nós temos visto. Essa é a grande realidade. Aleluia, Deus. Nós temos que procurar crescer espiritualmente. Não adianta nós queremos nos esconder atrás de uma religião, não, irmãos. Não adianta nós falar, não, eu sou pentecostal, eu sou crente, eu sou isso, eu sou católico, eu sou macumbeiro, eu sou isso, não importa o que seja. A porta só existe uma: Jesus Cristo de Nazaré. Se nós não tivermos prazer nas coisas de Deus, jamais chegaremos até a Deus. Aleluia. Muitas desculpas nós podemos dar. Eu vi uma pessoa dizer uma vez, uma coisa que eu achei interessante: aquele que quer fazer, arruma um jeito, e o que não quer fazer, arruma uma desculpa. Muitas pessoas chegaram até mim ontem: ô pastor, desculpa aí que eu vou ter que ir embora, que já amanhã eu vou ter que trabalhar, ou eu trabalhei. Eu falei, irmão, vai na paz. Só perde quem não fica, só perde quem não vai. Eu quero a glória de Deus na minha vida, eu quero a presença de Jesus. Se não quer, não quer. Ninguém é obrigado, irmão. O Senhor nos dá a liberdade. É isso que eu mais amo em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nunca pegou pela orelha e saiu arrastando: vem cá, você tem que ir para a igreja, que você tem que orar, você tem que jejuar. Não, irmãos, Ele não faz isso nem comigo e nem com você. Aleluia. Mas quem quiser entrar na glória, quem quiser entrar nos céus, tem que aprender a amar as coisas de Deus. Só que às vezes não ama as coisas de Deus porque está fraco espiritualmente, porque não está tendo vida com Deus. Aleluia. Eu amo Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. Quem ama Jesus Cristo é a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Lucas 22, 44. Vamos ver nesse momento agora, irmãos. Vamos ver 7 situações a qual Jesus Cristo derramou o sangue dele por mim e por você. E aí você vai começar a entender, irmãos, que Jesus realmente ele te amou. Jesus realmente ele se dispôs. Ele teve, aleluia, a coragem de enfrentar as adversidades que estavam preparadas para que eu e você pudesse estar aqui, para aprender um pouco da palavra dele. Lucas capítulo 22, 44. Quem pode ler bem alto? O irmão Edinho, lê bem alto, por favor. Aleluia. Primeira vez que Jesus derramou o sangue dele por nós. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aleluia, Deus. Primeiro momento que Jesus derramou sangue por nós, não foi na cruz do Calvário. Lá, ele intercedendo, já estava derramando sangue por nós, irmãos. O suor dele, tamanha era agonia, tamanha, aleluia, era uma opressão que ele sentia naquele momento. A dor, irmãos, a angústia, irmãos, que às vezes por bem menos faz nós ficarmos afastados da igreja. Jesus estava ali sozinho, irmãos. Os discípulos que ele tinha chamado para estar junto dele não conseguiram, adormeceram. Muitas pessoas têm adormecido, irmãos. Muitas pessoas têm dormido. Muitas pessoas não têm tido, aleluia, o desejo de estar consagrando a vida para que possa receber a vitória do alto, irmãos. A primeira vez que Jesus já derramou sangue por nós foi lá no Getsemane. Ninguém estava vendo, irmão, estava só. Um dos discípulos dele, dos 12, os 3 que ele chamou, Pedro, Tiago e João, os melhores, os que estavam sempre juntos, vamos falar assim, os melhores, que era a forma que eu encontro para falar que a maioria dos milagres eram eles que estavam presentes, sempre eles estavam mais próximos de Jesus, quer dizer que eles sempre estavam arrodeados por Jesus. Nós mesmos, irmãos, às vezes não foi a chuva que segurou nós em casa, aleluia, não foi essa adversidade que segurou nós em casa, nós viemos na casa de Deus hoje. Às vezes nós estamos mais próximos de que muitos outros
conseguiram uma desculpa para não vir, mas nós estamos aqui. Mas será que nós não vamos adormecer também? Será que nós vamos continuar vigiliando, continuar nos consagrando e preparando a nossa alma? É isso que nós temos que entender, irmãos. Nós vamos ver a segunda vez que o nosso Jesus derramou o sangue dele por nós. Mateus 26, 67, 26, 67, a segunda vez, aleluia, que Jesus, ele ofereceu o sangue dele para que nós pudéssemos estar aqui. Mateus 26, 67, quem quer ler bem a obra, irmãos? Aleluia. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram vinho, outros lhe davam tapas. Aleluia, amém? Mateus 26, 67. Aleluia, Jesus. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Aleluia, Deus. Algumas pessoas davam murro em Jesus, irmãos. Outras pessoas esbofeteavam, cuspiam. E você sabe por quê, irmãos, que ele falou assim? Sabe por que ele falou assim? Pai, manda anjos aí para me defender, Senhor. Você sabe por quê? Porque se ele tivesse feito isso, irmãos, ele ia perder o direito de interceder por nós nesse momento. Ninguém aqui é bom, irmãos, não é bom. Nós não somos bons, eu não sou e você não é. Enquanto o Espírito Santo está em nós, aleluia, nós podemos fazer muitas coisas certas. Se estivermos cheios de demônios, nós faremos coisas erradas, coisas que vai nos trazer a vergonha, coisas que vai nos humilhar no futuro, coisas que vai fazer pessoas nos apontar. Mas para a honra e glória de Jesus, o Senhor tem me dado histórias de vidas. A segunda vez que Jesus derramou o sangue, aleluia, e já estava escrito lá em Miqueias capítulo 5, versículo 1. Miqueias capítulo 5, versículo 1. Estava escrito isso, irmãos. Alguém quer achar bem rápido? Miqueias capítulo 5, versículo 1. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. E no queixo ao juiz de Israel. Amém? Jesus, ele já sabia que ele iria apanhar. Lá em Miqueias, já tinha sido revelado para Miqueias que Jesus iria passar por aquilo. Já estava escrito. Já estava escrito, irmãos. Aleluia. Isaías 52, 14, estava escrito também. Só para confirmar que a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela fala e confirma. 52, 14, a palavra de Deus nos diz assim: como pasmaram muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, aleluia, mais do que a do outro qualquer, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Alguém tem uma tradução diferente aí para o Leão? Assim como houve, muitos ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, e não parecia um ser humano. Olha para você ver, irmãos, tamanha foi a surra que Jesus levou, que ele ficou irreconhecível. Ele não tinha aparência de um ser humano. Quer dizer o que? É muito mais do que mostra aquele filme. É muito mais do que mostra aquele filme. Jesus sumiu a aparência do ser humano. Ele parecia ser um monte de carne uniforme, toda machucada e sangrada. Mas ele sabe por que ele passou por isso? Por amor de você e por amor de mim. Para que através das nossas vidas, os nossos familiares não vão para o inferno. Porque nós vamos começar a viver a palavra de Deus. Nós vamos começar a obedecer os mandamentos do Senhor, para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas dessa forma. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não é com palavras bonitas, irmãos, que trazemos as pessoas para a igreja. Não é para comodidade que trazemos as pessoas para a igreja. Quem traz pessoas para a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem traz as pessoas para a igreja é o próprio Deus. Nós estamos sendo um canal de Deus nessa terra. As pessoas têm
nossos amigos, dos nossos vizinhos, de pessoas que nós conhecemos a palavra, conforme conhecemos, ou até um pouco que conhecemos, nós sabemos que estão indo para o lago de fogo e de enxofre. Tem misericórdia de nós, Jesus. A terceira vez que Jesus derramou o sangue dele por nós, irmãos, foi 7 vezes. A terceira vez, em Mateus 27, 26. Aleluia. E outro irmão acha aí, Isaías 50, versículo 6, a parte A. Isaías 50, versículo 6, a parte A somente. E eu vou estar lendo em Mateus 27, 26, que foi a terceira vez que Jesus derramou o sangue dele, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e exaltando o santo nome dele. Mateus 27, 26, a palavra de Deus nos diz assim. Aleluia. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Às vezes nós podemos até apontar, não, aqueles romanos, eles fizeram isso para judiar de Jesus. Aquelas pessoas fizeram isso para oprimir o Filho de Deus. Eu vi alguns dias, eu fui pegar na delegacia, e teve uma pessoa que falou assim, rapaz, quando Jesus veio da outra vez, pegaram ele crucificado, bateram nele, né? Ele foi. Ele falou assim, olha, se Jesus vir de novo vai ser pior. Se Jesus vir agora, o que eles fizeram não é nada do que vão fazer agora. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder, meu filho. Porque Jesus veio como um cordeiro, por isso que ele se sujeitou ao sacrifício. Mas agora ele vai vir como o leão da tribo de Judá. E o capeta que se levantar contra ele vai cair por terra, no nome de Jesus. O nosso Deus é Deus de fogo, irmãos. É Deus de glória e é Deus de poder. E eu creio que ele tem envergonhado muitos demônios nessa terra, para a honra e para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aleluia. Isaías 50, versículo 6, a parte A apenas, lê bem alto. Lá em Isaías capítulo 50, versículo 6. Aleluia. O próprio Isaías, através do Espírito Santo, se pondo no lugar do Salvador até. As minhas costas eu dei. Quer dizer que quando Pilatos mandou açoitar ele, irmãos, já estava escrito. E Pilatos não sabia. Pilatos era romano, irmãos. Pilatos não conhecia a palavra de Deus. Só que aconteceu para que pudesse se cumprir as Escrituras. A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela não muda, irmãos. Muitas pessoas estão na modernidade nos dias de hoje. Muitas pessoas têm achado que o Deus mudou, mas Deus é o mesmo. O que tem mudado é a humanidade, o que tem mudado é a situação, o que tem mudado é as pessoas, mas a palavra de Deus é a mesma, para a honra e para a glória de Jesus. Se nós não entrarmos por ela, jamais entraremos, aleluia, na glória de Deus. Jamais faremos parte do reino de Deus nessa terra. Tem pessoas que pensam que o reino de Deus é só depois de morrer. Não, irmãos, o reino de Deus começa aqui. O reino de Deus, quem está no reino de Deus, já não tem mais vontade dos prazeres da carne, da bebida, da prostituição, das drogas. Quem está no reino de Deus vai procurar cada vez mais se acertar. Que quanto mais nós nos acertamos, irmãos, e olhamos para nós vemos falha quando nós nos comparamos com Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que pede que nós olhamos para Ele. Não adianta você olhar para o fulano, para o Beltrano, não adianta, irmãos, porque você vai encontrar falhas. Igual a irmã Silvia falou, se olhar para mim, vai encontrar falhas. Se olhar para você, vai ter falhas. Mas nós não podemos olhar para fulano e para ciclano. Vamos olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Vamos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. É nele que nós temos que nos espelhar, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, Mateus já dizia, quando em Isaías 50, versículo 6, já dizia que ele ia ser açoitado. Ele virou as costas, Jesus se sujeitou, irmãos, para que através das pisaduras dele, dos machucados dele, pudesse nos sarar. Aleluia. A quarta vez que Jesus derramou sangue por nós,
Mateus 27, do versículo 29 e 30. Mateus 27, do versículo 29 ao 30. A palavra de Deus diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. Olha quantas vezes, é a quarta vez que Jesus estava derramando sangue por nós, irmãos. Irmãos, para ele ser teu rei, ele pagou um alto preço, irmãos. Para ser teu rei, não foi coroado com uma coroa de ouro ou cheia de pérolas, não, irmãos. Ele colocado foi com uma coroa de espinho, de espinhos. E pessoas zombaram dele. Nos dias de hoje, muitas pessoas têm zombado de Jesus. Cantores zombaram de Jesus, mas morreram, não sei onde se encontram. Pessoas na sociedade zombam de Jesus. Pessoas no meio evangélico zombam do sacrifício da cruz do Calvário. Quando atribui a cura ao copo d'água, quando vende um copo d'água por R$10, falando que vai curar alguém, vai libertar alguém, estão zombando do sangue de Jesus, irmão. Filhos do Satanás, filhos dos capetas enganadores. O sangue que cura é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel. O Filho dele não se dispôs, o único Filho, a se sujeitar a quarta vez a derramar sangue antes de passar pela cruz, para que Ele pudesse fazer, irmãos, para que Ele pudesse curar pessoas de câncer, de AIDS. Aleluia. Aleluia. Hoje ensina mentiras. Hoje ensina que copo d'água cura. Se você comprar um copo d'água por R$10, um litrinho de água e beber, vai curar. É mentira, irmãos. É mentira, irmãos. Aleluia. É ensinado nos lugares também que uma galinha preta, se você matar na encruzilhada, ela cura também. O nosso Deus, irmãos. Aleluia. O nosso Deus é santo, Ele é puro, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele nos dá a oportunidade de nós analisarmos como temos caminhado por esta terra, em quem temos atribuído a nossa fé. Vejo pessoas dizerem: não vou mais na igreja porque fulano olhou cara de feia para mim, não vou mais na igreja porque fulano desfez de mim. Ah, Jesus, pessoas que nunca te conheceram, pessoas que não conheceram o Deus verdadeiro. Não, irmãos, Ele sofreu muito mais do que uma desfeita. Ele sofreu muito mais do que qualquer coisa que possamos passar por essa terra, por amar a nós, irmãos, a nós, a que Ele nos deu a oportunidade de estar ouvindo a palavra dEle. Xerebai. Se vamos obedecer, já é escolha nossa. Eu tenho escolha se obedeço ou não, você tem, mas a oportunidade Ele tem nos dado, e aquele que não ouvir, não obedecer, muito sofrerá, quando se lembrar disso, dentro dos lagos de fogo e de enxofre pela eternidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quinta vez que Jesus derramou sangue por nós, antes da cruz, irmãos. Isaías 50, versículo 6, a parte B, mas lê o versículo inteiro. Quem quer ler bem alto, irmãos? As minhas costas dei aos que me feriam, as minhas faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me apontavam e me cuspiam. Aleluia. Mesmo assim, Jesus não virou as costas, irmãos. Mesmo assim, Jesus continuou no objetivo dele, irmãos. O que tem te levantado para fazer você voltar para trás, irmãos? O que tem feito? O que os demônios têm feito para querer te entristecer? Para querer achar que não vale a pena perseverar? O que eles têm feito, irmãos? Eles continuam olhando para Jesus. É Ele que é bom, é Ele que é poderoso, é Ele que é fiel. A Bíblia nos ensina: onde tem 2 ou 3 no nome de Jesus, Ele se faz presente. Ah, Deus, eu sei que Ele está aqui presente.
aqui hoje. Eu creio que Ele vai libertar vidas. Eu creio que Ele vai devolver esperança. Ele realiza restaurações. Porque Ele é Deus vivo, é Deus poderoso e Deus fiel. E Deus capaz de mudar situações para que o nome dEle possa ser glorificado. Andai, Deus poderoso. Sexta vez, irmãos, que Jesus derramou o sangue dele. Aleluia. Lá no Salmo 22, 16. Aleluia. Aleluia. Salmo 22, 16. Aleluia, Jesus. Vamos olhando. Para que está escrito na Bíblia mesmo, irmão? Muitas pessoas falam, não, pastor é isso, pastor é aquilo. Eu não tenho nada que os outros falam de mim, eu não estou nem aí. Eu tenho que saber que o Senhor vai cobrar de mim um dia, se eu estiver negligenciando a palavra dele. E eu estou aqui para alertar, simplesmente no nome de Jesus. E se eu não entrar por essa palavra também, com toda certeza eu me verei a face do nosso Senhor Jesus. Salmo 22, 16 diz assim: pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores, me cercou e transpassaram minhas mãos e os pés. Aleluia. Que está escrito isso lá em João 19, 34, irmãos. Em João 19, 34, quando Jesus foi transpassado com aquela lança. Mas ele foi transpassado ali, irmãos. Aleluia. Na 7ª vez. Aleluia. João 19, 34. Aleluia. 19, 34. Quem quer ler bem alto? Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aleluia. Por você ver, irmão, mas já estava escrito lá nos Salmos 22. Já estava escrito isso. Jesus conhecia a Bíblia. Jesus sabia que ele iria passar por isso, irmãos. Às vezes você para e pensa, mas o que aconteceu isso? Está imprevisto. Não, o que aconteceu isso para me destruir? O que aconteceu, irmãos? Deus está no controle. Jesus está no controle, irmãos. Jesus está no controle. Ontem o Senhor me deu uma palavra interessante que fala com Salomão. Quando Deus falou para Salomão: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te dê. Aleluia. Palavra poderosa. Pede o que quiseres que eu te dê. Mas no versículo antes está escrito: e Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos no mesmo dia. E à noite Deus falou com ele: pede o que quiseres que eu te dê. Aleluia. Quando nós estamos bons, ofereça a Deus, irmãos. Ofereça a Deus. Que quando você estiver mal, você clamar, Ele vai te responder. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Aleluia. Todos nós passamos por momentos bons e momentos maus. Todos nós passamos. Só que o Senhor nos momentos maus, Ele tem nos ouvido? Ele tem nos ouvido nos momentos maus? Nós temos visto a mão de Deus agindo na nossa vida? Irmãos, se não está agindo, é culpa nossa. Se Deus não está agindo na minha vida, simplesmente é culpa minha. Eu não posso culpar o fulano, nem o pastor, nem o irmão, nem a irmã, nem o primo, nem o patrão, nem o empregado. Não, irmãos, é deficiência minha, que cada pessoa faz por ela mesma. Cada pessoa faz por ela mesma, porque Jesus já fez por todos aqueles que creem. Então você tem que atribuir a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Você tem, irmãos, simplesmente entender que Jesus Cristo, Ele não brincou de passar na cruz. Ele se sujeitou, irmãos, para que Ele pudesse receber o direito. E Ele recebeu todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ele recebeu, irmãos. E Ele reparte conosco. A irmã Cirlei estava aqui e falou que a voz está com a rachada. Aleluia. Aleluia. Mas o Senhor reparte a glória dele com ela. A glória dele, irmãos, aleluia. Não quer saber se você vai pagar, ouvir. Se sente a alegria de Deus dentro das tuas entranhas. Aleluia. E é coisa, irmãos, é prazer que nada nesse mundo pode oferecer. Muitas pessoas têm se distanciado de Jesus. Por isso que não conseguem sentir isso. Por isso que às vezes fala as coisas para impressionar as pessoas, para atrair as pessoas. Não, irmãos. Procura atrair a presença do Espírito para a tua vida. A presença do Espírito Santo de Deus. E para fazer isso, irmãos,
Não é fácil. Não é fácil. Você tem que se pôr na posição. Você tem que aceitar às vezes ser envergonhado. Às vezes você ser até escarnecido por ser crente em Jesus. A pessoa fala, você é bobo, rapaz, a pessoa fez isso por você, você não vai fazer nada. Aleluia. Eu tenho crido num Deus que pode todas as coisas. Eu tenho crido num Deus que tem tudo sob controle. Se nós crermos, irmãos, e nós vivermos, nós vamos ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Se nós crermos e obedecermos, nada e ninguém vai poder impedir-nos de nós recebermos as bênçãos que o Senhor nos garante, para a honra e para a glória do nome dele. Zacarias capítulo 12, versículo 10, irmãos, diz assim, da sétima vez quando Jesus derramou sangue por nós. Zacarias 12, 10. A palavra de Deus diz-nos assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram e o plantearam, com quem planteia por um primo unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quando as pessoas, aquele soldado transpassou Jesus com a espada, para confirmar mesmo, para ter certeza que ele estava morto, irmãos, caiu a realidade nos olhos daquelas pessoas, porque a noite se escureceu, irmão. Houve grandes trevas, houve terremoto, 3 horas da tarde, aleluia, abalou todo, irmãos, e aquelas pessoas entenderam que eles tinham matado o Filho de Deus. Ah, Deus poderoso! Mas o nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. Muitas pessoas às vezes te têm até como morto. Quantas vezes você foi tido como morto ou como morta? E o Senhor tem te devolvido a vida, tem te devolvido a esperança, tem te restaurado os teus sonhos. Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus capaz de transformar vidas. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que Ele é Senhor da minha vida, não é à toa não, irmãos. Ele não é Senhor da tua vida à toa não. Não é porque você escolheu não. Eu vou ser crente, eu vou lá para a igreja Batista Renovada lá e vou virar crente. Não é por isso não, irmãos. Não é isso não. A Bíblia fala em João 15,16, não foste vós que escolhestes a Jesus, mas foi Jesus que te escolheu. Só que tem outras coisas, e designou para irdes e produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Existem, irmãos, requisitos, existem ordenanças para que nós possamos tomar posse das bênçãos que o Senhor nos prometeu. Eu tenho produzido fruto? Eu tenho produzido fruto? Hoje o irmão Márcio me deu uma manga, quase que eu taquei na cabeça dele. Ele está manga azeda verde, está comendo a manga verde, pediu um pedaço, rapaz, chega, amargou a boca. Aleluia. Tem pessoas produzindo, não é o caso dele que ele fez a manga, tem pessoas produzindo frutos amargos, frutos azedos, que tem feito pessoas fecharem a cara, pessoas, aleluia. Vamos produzir frutos dignos de arrependimento, para a honra e para a glória de Jesus. Vamos começar a produzir frutos de salvação. Eu creio que sou uma pessoa salva, aleluia. Não, mas não é só eu não. Eu quero que minha família se salve, e para ela se salvar, eu tenho que ser a diferença, irmãos. Eu tenho que ser o sal, eu tenho que ser a luz. Se eu participar das coisas erradas com a minha família, jamais eles virão, aleluia, aonde pode ouvir a palavra do Senhor, porque é a palavra que tem o poder de transformar vidas, mas tem que vir para ouvir, e você só vem porque alguém te convidou, você só vem porque alguém te chamou, mas você pode ter certeza que foi o Espírito Santo que te convenceu, foi o Espírito Santo que te funcionou. Quantas desculpas você não deu, igual o irmão Rubinho, né? Quantas desculpas não deu para não voltar para Jesus? E hoje veio a sorridente, feliz, para a honra e para a glória de Jesus. A irmã Silveira falou: se cada um de nós fosse dar o testemunho que nós passamos, o que nós éramos, o que nós fizemos. Oh Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Mas queremos só para nós? Queremos só para nós? Não, irmãos.
Tem muitas pessoas que nós amamos, que têm destruído a própria vida. E não adianta você querer aconselhar com palavras tuas, não. Você tem que mostrar a diferença. Jesus mostrou na cruz do Calvário que nos amava. Jesus mostrou, irmãos. Ele se sujeitou, não foi só com palavras, não. Ele apanhou, mas por quê? Porque eu amo o Edinho. Eu não quero o Edinho fora da minha casa. Eu não quero o Edinho. Eu quero ele fazendo a minha obra, levando palavra de esperança. O irmão Edinho, se me permite falar, teve um tempo que ele deu uma desanimada e se afastou dos caminhos do Senhor. Eu via ele, meu coração chorava. Muitas vezes eu encontrava ele e falava. Meu coração chorava, irmãos. E eu não tinha amizade com ele. Mas eu via meu irmão falando que trabalhou com ele. E ele pregava para todo mundo no lugar onde ele trabalhava. As pessoas tiravam sarro dele. As pessoas zombavam dele, pegavam coisa dele. Mas ele dava testemunho de crente. Para a honra e para a glória de Jesus. O meu irmão Marcelo falava isso. E quando eu via ele desanimado, andando pelas ruas, doía a minha alma, irmãos. Doía meu coração. Fala, Jesus, mas por que, Senhor? Você fez tanta tua obra, fez tanta tua vontade no meio de jovens, moleques, rapazes. Tão difícil que é, irmãos, esse meio. Se lá ele fez a diferença, por que agora não, Jesus? Mas para a honra e glória de Jesus, eu creio que tinha pessoas que estavam orando por ele. Aleluia. Ele está hoje aqui, ó, nesse lugar de honra, igual a irmã Serlei falou. É de honra, irmão, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Eu me sinto honrado por poder estar aqui. Ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque algum tempo atrás, eu estava aqui enjoelhado, sem esperança, sem crédito na cidade, sem moral, sem nada. Com energia cortada em casa, dependendo de cesta básica, humilhado de formas que você não tem noção. E Jesus Cristo tem mudado a história da minha vida. E eu agradeço a Jesus Cristo por isso. Unicamente a Ele. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Vamos fazer uma oração, se os irmãos podem vir aqui à frente rapidamente. A mãe de Mara canta louvor rapidamente. Se os irmãos quiserem vir aqui à frente, irmãos, receber uma oração no nome de Jesus. Nós vamos estar. Aleluia. Se tem alguém, irmãos, que queira aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, levante a tua mão, nós vamos estar orando por você. E dia 8 de novembro vai fazer 7 anos que eu aceitei Jesus. Eu estava sentado mais ou menos na terceira ou quarta cadeira ali, mais ou menos. E quando fizeram um apelo, eu falei, não estou preparado para isso não. Vou vir mais na igreja, isso aí não é meu. E teve uma pessoa chamada Chico Louco, que estava sentado atrás de mim. E ele falou assim, irmão, vamos lá aceitar Jesus. Vamos lá aceitar Jesus. Jesus é bom. E eu olhei e falei assim, rapaz, Jesus é bom mesmo. Vim aqui na frente e aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E Ele tem mudado a história da minha vida, amém? Se tem alguém que queira aceitar Jesus, levante tua mão assim para que a gente possa te conhecer. A Bíblia nos ensina, se você tiver vergonha de Jesus aqui nessa terra, Jesus vai ter vergonha de você diante do Pai, amém? Se tem alguém que queira aceitar Jesus ou reconciliar com o Senhor Jesus, levante a tua mão, nós vamos estar orando por você. Se não tem, que Deus possa te abençoar, está todo mundo na paz, que possa permanecer na paz. Se não está na paz, que o Senhor possa te dar uma nova oportunidade. Pois está orando, a irmã de Mara pode estar louvando já, em nome de Jesus. Pai amado, no nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu te peço, Senhor, toca nessas vidas, destrua as barreiras, destrua as obras contrárias, destrua tudo aquilo. No fundo do teu coração são gerados os nesse momento eu repreendo sonhos agora de todo o mal, Deus. toda obra contrária, toda palavra de maldição, tudo aquilo que foi feito contra essa vida, em nome de Jesus Cristo, pelo teu sangue, Jesus, que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Liberta essa vida, restaura essa vida, Jesus, ordena que todo mal saia em nome de Jesus, e que teu Espírito, Senhor, possa fortalecer, possa abrir cada vez mais entendimento, para que ela possa entender os teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e intercedo vai gerando, dando forma que Deus sonhou. São desfilados sonhos de Deus. Deus se aviva dentro de você. Fortalecimento, que mais e mais possamos fazer a tua vontade, fazer o teu querer, e cada vez mais possamos nos sujeitar à tua vontade, Jesus. Para baixo e para
A irmã Kelly e o irmão, a princípio, quando começou a falar em língua com minha esposa, o Senhor me mostrou, ele revelou algo. Ele falou assim, que às vezes portas podem ser fechadas, mas portas maiores se abrirão, para que possa entender que Deus é Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. E o pastor, a missionária, a pastora e os filhos possam vir em paz, né, que nós já estamos com saudades dele já, né, que Deus possa guardar eles, no nome de Jesus, amém. Eu agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus, amém.